O anjo da morte é conhecido por ser responsável por ceifar a vida das pessoas quando o seu tempo na Terra chega ao fim. Figura comum em várias religiões, e muito popular no imaginário das pessoas, também é considerado o anjo que auxilia os cristãos no momento de suas mortes, e suas almas na transição para o mundo dos mortos. A passagem da Bíblia das 10 pragas do Egito foi uma das bases do mito do anjo da morte, pois quando da 10ª praga, o destruidor passou naquela terra e todos os primogênitos egípcios foram mortos. Existem algumas passagens bíblicas que relatam que anjos do Senhor estiveram envolvidos nas mortes de muitas pessoas. No tempo do rei Davi, por exemplo, a Bíblia diz que Deus enviou uma praga como juízo sobre Israel que matou 70.000 homens. E naquele contexto havia um anjo destruidor da parte do Senhor. Passagem em Samuel capítulo 24, versículos 15 e 16. Séculos depois, no tempo do rei Ezequias em Judá, Senaqueribe, rei da Síria, anunciou que haveria de destruir Jerusalém, e que o Deus de Israel nada poderia fazer. Então, a Bíblia registra que durante a noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio, e matou 185.000 homens do exército de Senaqueribe. No julgamento das pragas do Egito, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, muitos alegam que foi o próprio Deus quem agiu naquele momento. Isso porque, o texto bíblico de Êxodo, não diz claramente que um anjo ficou responsável por essa tarefa. O texto diz que Deus haveria de passar para ferir os egípcios, mas não deixaria o destruidor entrar nas casas dos israelitas que tinham nos umbrais de suas portas o sangue dos cordeiros sacrificados para a primeira Páscoa. Outros acreditam que a expressão destruidor, citado no texto bíblico, seria a figura do anjo enviado por Deus. À luz dessas passagens bíblicas, fica claro que, apesar de em alguns textos os escritores bíblicos realmente atribuírem aos anjos de Deus a tarefa de trazer a morte sobre a terra ao servirem como agentes do julgamento de Deus, em nenhuma parte a Bíblia diz que existe um anjo da morte específico. Não existe um nome para esse anjo, o que gera dúvida se ele realmente existe ou é uma forma de poupar que seu nome esteja vinculado a um fato tão terrível. Em outras palavras, não há base bíblica para identificar um anjo especial que supostamente seria o responsável por ceifar a vida das pessoas ou ainda, por cuidar da transição de suas almas do estado de vida presente para a vida no além. Apesar das afirmações sobre os fatos apresentados, e alguns cristãos acreditarem que o tal anjo exista, talvez pela má interpretação dos textos bíblicos que falam de anjos do Senhor que trouxeram a morte aos homens, ou pelas crenças e lendas populares que nos influenciam fortemente, o que na verdade que é bem comum as pessoas associarem o fim da vida a algum ser sobrenatural. Nas próprias mitologias gregas e romanas existia uma divindade que era a própria personificação da morte e tirava a vida das pessoas. Até mesmo nas tradições judaica e islâmica existe a figura de um anjo da morte. No entanto, por mais que a existência de um anjo da morte específico seja extremamente difundida entre as pessoas e esteja presente em muitas lendas e tradições religiosas, ela é estranha à verdade bíblica. Porque desde sempre sabemos e a Bíblia nos apresenta, que anjos são seres celestiais mensageiros divinos, ou seja, agentes de Deus. Apenas Deus tem a autoridade de decidir sobre a vida e a morte. Mas os anjos que executam a função de mensageiros da morte, estão a mando do Senhor, e não são anjos que decidem por livre e espontânea vontade quem vive ou quem morre. Como falei, isso somente cabe a Deus. Então, se por um lado a Bíblia não fala da existência de um anjo da morte, por outro lado ela mostra que em certas ocasiões um anjo do Senhor pode ser o responsável por causar a morte. Isso aconteceu algumas vezes nos tempos bíblicos, e voltará a acontecer de forma intensa no fim dos tempos. Espero que tenham gostado do vídeo, e esperamos vocês nos próximos. Até lá!